Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a vida dos irmãos. Que bom, mais uma quinta-feira, mais um culto ao Senhor, onde podemos celebrar ao seu nome, onde podemos estar juntos durante esse tempo, aqui pelas redes sociais, o Facebook e o YouTube. E é bom a gente ter esse momento junto, onde podemos nos encontrar e nos rever os amigos, aqueles que comentam, aqueles que estão ali vendo, mas o nosso propósito é a edificação dos irmãos que estão em casa nesse tempo. Então estamos aí, peço que você já compartilhe com os seus amigos, seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, o link aí do YouTube, estamos transmitindo pelo YouTube e compartilhando no Facebook. Que o Senhor possa nos abençoar nesse culto e que Ele seja glorificado. Eu quero orar primeiramente com você, ler um texto bíblico e depois estaremos tendo um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai bendito, quero dar graças ao seu santo nome, Senhor, por mais esse dia de culto que podemos nos reunir para celebrarmos ao teu santo nome, para glorificarmos o teu santo nome. Então estamos aqui, Pai, para a glória do Senhor, para a glória do seu santo nome. Pedimos que o Senhor ministre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco e que possamos dar culto ao teu santo nome em casa, onde estamos, cada um, ó Deus, que está nesse momento assentado no seu sofá ou na sua cama, ou quem sabe fazendo alguma coisa, que o Senhor possa realmente edificar a vida do meu irmão, ó Deus, da minha irmã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade. Vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas
Aleluia. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós estamos aqui novamente para prestarmos um culto vivo ao Senhor nosso Deus, nessa quinta-feira de louvor, de adoração. Mais uma vez, nós não podemos estar na igreja, no templo, reunidos, mas estamos aqui compartilhando com a igreja a palavra do Senhor. E eu gostaria, nessa oportunidade, de convidá-los a fazermos uma oração e depois a leitura do texto que nós vamos trazer, uma breve reflexão. Onde você estiver agora, junte-se a nós e ore conosco em nome de Jesus. Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos com a Tua Palavra, compartilhando-a, porque a Tua Palavra é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, Senhor, afiada, pronta, Senhor, para penetrar até o íntimo do interior, do coração do homem. Tua Palavra é poderosa para produzir em nós frutos maravilhosos. Que esta Palavra venha trazer para nós nesta noite edificação, reflexão, bênçãos espirituais. Dá-nos assim, ó Deus, a Tua bênção nessa ministração, e os Teus servos que agora participam conosco deste culto, que o Senhor possa estar visitando cada vida, visitando os Teus servos nas suas necessidades. É no nome de Jesus que oramos e já Te louvamos agradecidos. Amém. O texto para o qual vamos trazer essa meditação breve, mais uma vez vamos usar o livro de Hebreus, que é um livro maravilhoso. Eu já falei sobre o livro de Hebreus, porque esse livro é de uma profundidade, de uma riqueza maravilhosas. E o texto que nós vamos usar é Hebreus capítulo 12, que tem uma recomendação tremenda para nós. Vamos usar alguns versículos que diz assim, falando sobre perseverança. Olha só, perseverança é o que muitas vezes nos falta, Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. É interessante, queridos irmãos, que ele começa com a palavra estimulando-nos à perseverança, apontando para a galeria dos heróis da fé que ele mesmo registrou no capítulo anterior. Esse é um capítulo muito conhecido nosso, que fala sobre a fé, e ele vem trazendo uma lista de irmãos nossos do passado que serviram a Deus na sua simplicidade e demonstraram firmeza e confiança nas promessas de Deus. Fala de Abraão, fala dos patriarcas, de Moisés, de Davi, e uma série de outros nomes dignos de serem colocados nesse rol, porque homens que não amaram as suas próprias vidas, homens que descansaram em Deus, homens que ouviram de Deus a sua palavra e suas promessas, confiaram nelas, e eles então foram tidos de grande honra por isso, E a Bíblia chega a dizer que esses homens eram tão especiais que nem o mundo era digno deles, porque eles viveram pela fé. Eles não apenas falavam da fé, eles não apenas pregavam sobre a fé, mas eles viviam isso na prática.
Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Agora mesmo, eu estava conversando com um irmão da nossa igreja e eu dizia: esta é a hora que nós devemos dizer: o Senhor proverá. Falar que o Senhor vai prover numa hora em que tudo está sobrando é fácil, mas falar Deus proverá numa hora em que estamos passando dificuldades, é nesta hora e é para esta hora que fomos chamados. Servir a Deus necessita de fato desta perseverança. Servir a Deus é mais nos momentos de adversidade do que nos momentos de facilidade. Servir a Deus nos momentos de facilidade é muito tranquilo. Servir a Deus com a espada na cabeça, servir a Deus com a vida ameaçada, servir a Deus no desemprego, servir a Deus na enfermidade, é nesta hora que devemos exercitar a nossa fé. Nós estamos falando de fé, mas não é essa fé que o mundo prega, que todo mundo acredita em Deus, mas todo mundo vive no desespero. Quem confia no Senhor vive tranquilo, vive em paz. Ele confia que Deus está lhe conduzindo, ele confia que Deus está na direção da sua vida. Que coisa maravilhosa! Ele diz: portanto, é uma conclusão daquilo que ele falou no capítulo anterior, capítulo 11, relatando os heróis da fé e o que eles fizeram por viver pela fé. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, são eles, mas boas testemunhas, não são testemunhas acusatórias, inquisitórias, observadores, não. Essas testemunhas aqui são os heróis da fé que nos serviram de exemplo. Diz a Bíblia que a fé dos tais nós devemos imitar. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra de Deus está nos dizendo que precisamos correr, não é andar com vagarosidade, não é andar com temerosidade, é correr. Você já viu aquelas tartaruguinhas quando nascem na praia? De vez em quando aparecem algumas reportagens mostrando como elas fazem, né? Os ovos, eles eclodem todos no mesmo tempo e você vê ali, olha, tantas tartaruguinhas, as centenas delas, tudo pequenininhas, instintivamente elas todas correm em direção ao mar. Mas vocês observem, naquele curso, espaço entre a areia e a água, 10 metros, 15 metros, 5 metros, 20 metros, ali está a diferença entre a vida e a morte. Elas correm, elas vão na maior velocidade que elas conseguem, elas vão correndo e muitas não conseguem chegar, porque os predadores estão ali, os pássaros estão ali, os peixes, quando elas entram ali no mar, muitas já são tragadas ali. Então poucas sobrevivem, poucas, muito poucas daquelas centenas, talvez uma ou duas cheguem à idade adulta. Aquela corrida é a corrida da vida delas, aquela pressa que elas têm, tudo instintivamente, ninguém corre para o lado oposto, né? Elas correm em direção ao mar. E aqui o autor está dizendo, temos uma tão grande nuvem de pessoas que viveram de modo tão exemplar e foram dignos ou dignificados, tiveram bom testemunho, foram honrados por Deus, foram abençoados por Deus. Olhemos o exemplo deles e corramos nós com paciência a carreira que nos está proposta nesse percurso, desde o dia em que nós aceitamos a Jesus como Salvador até o final da nossa caminhada. É uma corrida, e nesse intervalo tem os embaraços, tem os pecados. Irmãos, a nossa correria, a nossa carreira, ela não é sem obstáculos, tem muitos obstáculos. O diabo, ele tem os seus ardis, Satanás, ele tem procurado de todas as maneiras impedir a nossa carreira, a nossa caminhada. Não é só o diabo, somos nós mesmos, é o mundo,
as coisas do mundo, mas nós temos um alvo que é Cristo, temos um alvo que é Jesus. É nesta hora de adversidade, é nessa hora de uma grande lacuna que nós precisamos olhar com firmeza para Jesus e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Diz a palavra do Senhor: deixemos os embaraços e o pecado que tão de perto. Olha, não está longe não, o pecado está logo ali, o pecado mora ao lado, né? Tem um filme que tem esse título, é logo ali, não é? Para criar-nos embaraços, dificuldades. Ele diz: corremos ou corramos com paciência. Paciência denota perseverança, é algo que não se consegue imediatamente, tem que ter tranquilidade. A carreira que nos está proposta, a carreira que nos propôs foi Cristo, a carreira que corremos pela fé nos foi dada por Jesus, essa carreira nos foi dada pelo Mestre. Corramos, corramos. Antigamente nós corríamos para todos os lados, hoje nós corremos numa direção, que é a vontade de Deus. Até o dia da nossa partida precisamos estar nessa caminhada, não é nessa lentidão, é nessa carreira, né? E nessa carreira nós precisamos olhar para Jesus. O verso 2 diz assim: correndo, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, quando a gente se fala de Abraão, fala de Moisés, fala de todos esses homens que viveram pela fé, nenhum deles se compara a Cristo, nenhum deles se compara a Jesus, porque Cristo é a plenitude da palavra que pregamos. A fé foi consumada por Ele, como diz aqui, autor. Olha, Ele é o autor e o consumador da fé que nós vivenciamos e pregamos. Cristo nos é exemplo de fé, Cristo viveu pela fé, Ele era o único que poderia viver de outra maneira, porque era o próprio Deus, mas Ele estava numa condição humana, frágil como a nossa, viveu exatamente a vida que nós vivemos, para que Ele pudesse ser o legítimo redentor da nossa salvação, sendo tentado, padeceu, sentiu dores, sentiu angústias, passou por tudo que passamos, não é? Então Ele pôde dizer: eu vivenciei a fé, eu também criei, eu confiei nas promessas do meu Pai, e eu fui adiante, eu fui nessa firmeza. Jesus não olhou para os lados, Jesus não se deteve, Jesus não teve medo da sua vida tão breve ser ceifada, como disse o profeta Isaías no capítulo 53, e Jesus lá na cruz, ele disse: se fizeram isso ao lenho verde, o que dirá ao maduro? Ele foi levado tão precocemente, né? Mas essa ideia é uma ideia puramente humana. Jesus foi no tempo dele, foi na hora certa, fez o que tinha que fazer, foi o autor da fé e consumador da mesma. Ele nos é o exemplo de firmeza, e diz que ele caminhou nessa confiança, suportando a cruz e a ignomínia, que é vergonha. A vergonha, ele superou tudo isso. Ele superou. É difícil superar algumas coisas, né? Por exemplo, hoje eu vim para cá botar máscara. Eu disse: meu Deus, mas que coisa estranha ter que botar aquela máscara na rua, todo mundo vai ver. É uma vergonha. Você imagina Jesus sendo quem era, o próprio Deus encarnado, passou pela vergonha de ter que carregar a cruz nas costas naquela via crucis. Ele podia ter evitado aquilo, não é? Ele foi pendurado no madeiro, exposto publicamente, seminu, as costas lanhadas. Ele foi ali o espetáculo do mundo. Ele suportou isso. Quando fala em ignomínia, fala de vergonha, afronta, diz assim: ele desprezou, ele não olhou para essas coisas, ele seguiu em frente, confiante nas promessas que Deus lhe fizera e na proposta de salvação do homem. Ele diz: ele suportou, desprezou a afronta
e continuou com firmeza até os propósitos de Deus para a sua vida. E por fim, no verso 3, a Bíblia nos recomenda, a mim e a você, dizendo: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Alegre o teu coração, porque a alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor, a alegria da salvação, é a nossa firmeza, a nossa confiança. Vá em frente, corra, corra. Se eu posso deixar aqui, essa palavra corra, é uma palavra-chave, porque o autor aos Hebreus, ele usa exatamente essa expressão, corramos. E correr requer energia, corramos, fala de pressa, fala de atitudes, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quero encerrar com uma oração, mas gostaria também de fazer um pedido, que os irmãos não se esquecessem de abençoar a igreja com os seus dízimos e as suas ofertas. Você pode passar aqui na igreja, o nosso irmão está aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, para receber a sua oferta, o seu dízimo. Ele repassa tudo isso ao tesoureiro. Nós temos os nossos compromissos mensais que precisamos honrar, não é? Graças a Deus, todas as reformas foram feitas e pagas. A única coisa que ficou pendente são as nossas cadeiras, porque o preço era mais elevado, precisamos fatiar em 10 prestações de 5 mil, né? Que para nós é um desafio, mas nós cremos que o Senhor vai suprir, tem suprido e vai abençoar ainda mais daqui para frente. Eu conto com você, Jesus conta com você, a igreja conta com você. Você faz parte deste corpo, quando mexe num dedinho lá do pé, todo o corpo sente, não é? Então, um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros, e a igreja, que é feita de todos, né? Temos esse dever de sermos cooperadores com a obra do Senhor. A obra de Deus conta com você, meu irmão. Não se esqueça disso. A obra de Deus conta com a sua contribuição, a sua oferta para este fim. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a vida dos teus servos, dos irmãos que compartilham conosco nesta hora, desta ministração, desta palavra. Abençoe suas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.